E aí pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto, e essa semana a gente faz um ano de lives astrológicas. É isso aí, começamos em agosto do ano passado e estamos aí fazendo um ano de lives astrológicas. A gente já está aí com quase 40 lives, né? E quem perdeu aí uma das lives ou todas as lives, tá tudo salvo aqui nos Reels e também no Facebook e no meu canal no YouTube, @Paulo Napoli. Então, se você curte astrologia, especialmente pelo olhar da astrologia tradicional, né, de acordo com os fundamentos da astrologia, confere lá esses vídeos que são incríveis. Tem um time de astrólogos maravilhosos aí, astrólogos e astrólogas brasileiros e portugueses, dividindo conhecimentos sobre astrologia. E como vocês estão acompanhando, hoje a gente encerra aí a série de lives planetárias que falam aí sobre os planetas visíveis a olho nu, os planetas que realmente importam na astrologia. E para falar hoje sobre a Lua, o luminar principal aí, né, da noite, a rainha da noite, eu resolvi chamar uma professora de astrologia, uma astróloga que já fazia um tempo que eu queria conversar com ela e que eu tenho certeza que vai trazer muita informação incrível sobre a Lua, que é a Mariana Campos, da Luzeira Astrologia. Deixa eu já puxar aqui a Mariana e dando boa noite aqui para Valéria Venosi, Rafael Mozinho, Mari Queiroz, Léo Francisco, Luzeira já está na casa, boa noite. Alessandra Fratos também. Deixa eu já puxar aqui a Mariana. Salve Paulo 11, Red Hat Around the World. Olá, Mariana. Oi, Paulo, boa Boa noite. noite. Tudo Primeiramente, joinha? tudo jóia. Primeiro, quero te agradecer aí por conseguir essa janelinha para a gente falar, né? Eu sei que a sua agenda é super concorrida aí, mas estou felizão de te receber aqui e espero que a gente tenha aí uma live incrível hoje falando sobre a Lua. Tá. Eu que agradeço o convite e todo esse movimento também que você está fazendo de bate-papo, de convidar o pessoal para o bate-papo de astrologia, né? Que seja uma coisa assim descontraída também. Então, muito legal. Fico feliz de estar aqui. Oh, obrigado mesmo, né? E para quem está chegando agora também, né, está acompanhando essas lives, né? Eu estou aí entrevistando, conversando com astrólogos, mas eu quero lembrar que eu também sou astrólogo, eu não sou só o jornalista da história, então é um prazer falar de astrologia com colegas de profissão, né? No caso, colegas mais experientes, no caso a Mariana aí, que já tem mais tempo de astrologia do que eu. E eu quero, antes de mais nada, Mari, deixa eu te apresentar para quem não conhece, deixa eu dar suas credenciais aí pro povo, né? A Mariana, para quem não conhece, ela é astróloga, ela é professora da Saturnália, mais uma professora da Saturnália aqui. Aliás, João, obrigado aí. Seu time de professores está incrível. A gente fez essa live praticamente com todas as professoras da Saturnália. A Mari, ela é editora da revista Casime também, que é uma publicação que sai aí pela turma da Saturnália, né? Atualmente, a Mariana vive no Rio, onde ela está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado e pós-graduação em ciência da literatura pela UFRJ. E essa é uma pós-graduação sobre oráculos, linguagem e poesia, né, Mariana? Isso mesmo. Legal. E para quem quer acompanhar aí mais do trabalho da Mariana, ela também publica textos aí incríveis junto com a Júlia Ferreira lá no luzeira.astrologia. Com a Então, se Ju vocês... Garcia. Garcia, perdão, gente, perdão, falei... Adicionou um pequeno Marte ali no sobrenome da Ju, acho que Verdade. justamente. Perdão, Júlia. E então, vamos começar nosso papo. Primeiro, como eu sempre pergunto para os convidados, Mariana, queria te perguntar como que a astrologia entrou na tua vida? Como que você entrou em contato Uhum. com esse saber? Sim. Eu acho que é sempre a gente cria uma própria mitologia, né? Porque pode ter sido um livro, alguém da família, né? Mas eu acho que a gente escolhe contar a história de um certo modo, né? Quero dizer, de alguma forma, tinha livros de astrologia lá na prateleira dos livrinhos de casa, por interesse da minha mãe. Então, desde muito jovem, eles estavam ali para eu acessar.
muito embora, e acho que sempre gostei dos assuntos, vamos dizer aí, místicos, né, de jovens místicos, mas acho que eu fui até um pouco precoce de ser uma criança mística, assim, eu gostava de meditar aos 7 anos de idade, tinha umas coisas super esquisitinhas, mas então o interesse, né, por todos esses assuntos, é, mas acho que quando a astrologia chega para mim mesmo, tem muito a ver com uma partezinha aí da biografia que você apresentou, que eu acho que é a parte da literatura, né? Por gostar de literatura, estudar literatura. é, Quando meu interesse pela astrologia é verdadeiro, não estou aqui puxando sardinha para o lado da Saturnália, nem do João, né? Mas quando eu começo ali no Facebook, já estava interessada, gostando um pouquinho mais, só que quando eu começo a acompanhar os escritos do João e da turma que estava ali escrevendo com ele naquela altura, eu falei, poxa, tem um apelo literário, vamos dizer assim, para simplificar, e isso passou a me interessar ainda mais, né? Então, eu acho que eu me inscrevo na astrologia pela literatura, pelo tipo de texto que estava sendo colocado ali. E você sabe, né, Paulo? Você está aí também há um tempo. Dá para falar de astrologia de muitas e muitas e muitas formas, né? E aquela ali me chamou a atenção em especial, e nesse sentido. Eu falei, bom, vou descobrir se essa pessoa dá aula. Fiquei ali perseguindo, hoje a gente fala que a gente é seguidor aqui no Instagram, mas eu fiquei ali perseguindo se o João ia oferecer um curso ou outro. E fui lá para Curitiba, onde é a sede hoje da escola, na época nem tinha, né? Falei, eu quero aprender com você, né? Mas tinha um pouquinho os cursos, e daí depois a coisa foi crescendo. Mas foi mesmo por conta dessa convocação. Só que como a gente tem as mitologias, né? Astrólogo gosta de mitologia, gosta desses assuntos, eu brinco que a minha própria mitologia é que quando a minha mãe engravidou de mim, né, ela começou a estudar astrologia. E eu achei essa informação muito doida. Tanto que quando ela fica sabendo que está grávida, a primeira pessoa, e aí já estamos num papo lunar, né? A primeira pessoa que recebe a notícia que minha mãe fala assim: Nossa, acabei de descobrir que estou grávida, é para a astróloga dela, né? E, então, ela brinca hoje, ela fala: Eu acho que já era você, porque ela não seguiu adiante com os estudos, né? Mas aí passa-se bastante tempo, até que acho que mais ou menos lá em 2014, vai agora dar uma década, né? Aí eu vou fazer o curso com o João. Que legal. Então, Então você começou, apesar de você ter os livros, eram livros de astrologia moderna, imagino, né? Porque os de tradicional não são. tipo. Qualidades e defeitos de escorpião, Sim, esses. isso. E aí, e como que foi assim para você perceber essa diferença, né? Que o que que era tradicional, o que que era moderna? Aham. É, é, é... eu super gosto desse papo, então se eu me exceder, pula para a próxima questão. Relaxa. Eu acho que eu não sabia tanto que existia essa diferença. E mesmo quando eu comecei a estudar com o João, isso não era muito, digamos que uma bandeira, uma coisa tão explícita, né? E a linguagem que eu falei que foi essa que me interessou também não era uma linguagem dos textos tradicionais, porque a gente sabe que esses livros são difíceis da gente conseguir Opa. mastigar. Era uma coisa muito mais pop, que é uma coisa da proposta, né, da Saturnália. Tem essa pegada pop, popular, né, mais um tema da Lua, né, ser pop, né, essa coisa do tá na boca do povo. Então, eu acho que a princípio eu não percebi, eu não escolhi por causa, porque era tradicional ou porque eu acho que eu fui descobrir isso assim no meio do caminho, Uhum. né? Então não, porque é astrologia, né? Digamos assim, é um saber sobre o céu, sobre o cosmo, as implicações disso, né? Aqui para gente na vida na Terra, mas é, e essa não foi o aspecto que me fez seguir por uma linha ou por outra. Eu acho que foi mais mesmo a linguagem, como que se articulava o pensamento astrológico. Isso me interessou mais, assim, do que o próprio, sim, problema nenhum com os outros assuntos, né? Mas acho
aí acho que eu posso responder isso também de forma justa aqui com a maneira que eu costumo pensar as coisas. Eu gosto das coisas antigas. Então, quando eu descobri que para essa astrologia eu podia abrir livros do século I, ai, aí os persas, ai, aí isso sempre foi para mim quase uma espécie de fetiche, até isso ser naturalizado, era quase um fetiche mesmo. Então, aí acho que eu embarquei, meio que por conta disso, assim. E é maravilhoso, né? A gente entrar em contato com esses autores e entender como eles pensavam a astrologia, né? Puta, séculos atrás, né? É realmente uma coisa É. maravilhosa. Eu te E fiz uma essa coisa pergunta, né? que Porque perdura tanto, né? Isso que eu fico pensando, parece que assim, a astrologia existe desde o jornal impresso, sei lá, né? A gente às vezes tem o horóscopo, a astrologia, essa coisa bem do jornal, mas eu sempre fico um pouco impressionada quando eu penso, nossa, que a astrologia está sistematizada do jeitinho que a gente conhece, né? É, poxa, 21 séculos. É muito tempo, né? Talvez seja um dos conhecimentos aí mais, digamos, duradouros, que atravessou séculos e séculos, né? E segue tão latente, tão vivo, independente da maneira que ela sobreviva, né? Mas e tão. que acaba permeando a história, né? Porque anda com a medicina, anda com a matemática, anda com as navegações, né? Então é muito maravilhoso a gente olhar a astrologia nessa timeline de 21 séculos e ver, né, o nosso calendário, o nosso relógio, tudo Sim, com background astrológico, né? Eu fiz essa sim. pergunta da tradicional e dessa coisa da literatura moderna, mas por conta da virada de chave, né? Que as pessoas têm aquela visão do signo solar, então, eu sou capricorniano, eu sou virginiano, não sei o quê. E aí, quando a gente vai Uhum, estudar a tradição, a gente percebe que, na verdade, o Sol ele não tem esse protagonismo todo, né? uhum. E, enfim, isso é uma, Principalmente nessa live, né, Paulo? Ele não tem esse protagonismo. exatamente. Hoje estamos falando de outro luminar aí, né? E já Sim. falando desse outro luminar aí, a rainha da noite, né? A Selene. Qual que é a tua relação, Mari, assim, com a Lua? Assim, como que ela se expressa na tua vida? Você pode contar? Uhum. Posso. Foi curioso, meu gatinho talvez participe da nossa live, tá bom? Ele Muito veio, bem-vindo. o Leôncio. É, é, é curioso, né? Eu acho que parece que se a gente fizer essa pergunta para qualquer pessoa, a gente está vindo aí de uma lua cheia, né? Recente. Aqui no Rio a gente tem esse privilégio, às vezes, de ver a lua cheia nascendo ali, né? Do mar, quase, né? E é uma coisa muito impactante, assim. Então, talvez a minha relação não seja especial ou diferente da das outras pessoas, que é essa coisa de perceber um astro. Parece que a Lua, por ser esse astro mais próximo da Terra, né? é, tem essa coisa da convocação mesmo, assim, né? Todo mundo fica emocionado, todo mundo tenta tirar a danada da foto do celular, que nunca fica boa, mas mesmo assim a gente tira porque a gente é teimoso. Então eu acho que a minha relação com a Lua é um pouco é, dessa mesmo, de uma coisa da admiração, de repente o céu parecer um pouco mais próximo. Claro que aí a gente pode derivar para isso, né? Se eu for ali no meu mapa mesmo, daí a Lua, né, fez 3 gols. É, mas eu acho que foi até engraçado quando a gente estava conversando aqui, né, nas prévias aqui antes de começar a nossa live, você me lançou essa pergunta, foi muito engraçadinho. A resposta mais sincera a isso eu me lembrei de um poema que eu escrevi quando eu era criancinha, que era tipo, eu que estou olhando para a lua ou é ela que está me olhando? Bem de criancinha, né? Mas acho que tem isso, né, dela ser essa espécie, tanto que na astrologia a gente fala, né, que o sol rege o olho direito e a lua rege o olho esquerdo. E para mim teve um pouco essa cumplicidade ali naquele poeminha de infância que quem que está olhando para quem, né? O do olhar e do ser olhado pela lua, então. Mas acho que é essa relação que meio que todo mundo assim, não tem um que deixa ela passar desapercebida, né? E no seu trabalho, no seu dia a dia, você sente a lua que você tem na tua natividade, na tua carta, você sente
essa lua expressando a qualidade dela no teu trabalho, assim? Sim. Aí é a parte que eu me somo ao grupo dos cancerianos, né? Mas aí é Lua, é Sol, é Mercúrio, enfim, é aquele, falei, são três gols de Lua, né? Numa natividade noturna, então ela é o regente, o luminar principal ali naquela carta. Acho que isso, enfim, por si só já é bastante coisa, né? De ter nascido de noite e do Sol não, né? O Sol a serviço da Lua, né? Um Sol em Uhum. Câncer, ele está no território, na casa dela, né? Então depende dela. E aí eu acho que esse aspecto, não sei se é o aspecto lunático, fazendo uma redundância, ou é de. Eu costumo brincar quando eu atendo pessoas muito lunares, independente de ser canceriano ou não, né? Dá para ser lunar também por outras razões no mapa. Eu falo que assim, é nada como uma noite bem dormida, porque a Lua muda tanto de signo, né? Ela é o luminar mais rápido, é o astro mais rápido aí das sete esferas, Sim. né? E eu acho que é um pouco isso também de no meu trabalho, né? E no meu dia a dia, eu acho que isso se reflete não tanto como, ai, deixa eu ver onde a Lua tá para ver o que que eu faço, o que que eu não faço hoje. Não tenho essa, né? Eu preciso viver minha vida, né? É mais ou menos assim, Lua, vamos comigo, né? Mas claro que eu acho que tem mais nessa questão de compreender um ritmo, para muitas coisas na vida que não é solar, não é a constância, não é a certeza, não é aquela coisa que o sol pode oferecer de tanta segurança, verdade, iluminar, né? Ela é um pedaço do sol, ela reflete a luz do sol, mas então eu acho que isso para mim se expressa um pouco por essa via indireta, de às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei. E aí vai mais para aquele ladinho da lua que a gente também é um senso comum, mas eu acho que válido, do aspecto intuitivo. Então, acho que mais ou menos por aí. Muito interessante. Lua em caranguejo, meu, eu só posso Você falou muito. que sua lua é em peixes, né? Então a gente está em trígono, tudo Pois é. certo. E assim, eu tenho grandes amigos e amigas de lua caranguejo, dá uma identificação muito imediata. Não sei se por conta da minha lua, meu ascendente, enfim, mas tem muitas coisas que eu me identifico muito, eu gosto muito. São luas, com perdão da palavra, muito honestas, assim, né? Não que as outras sejam desonestas, mas Tem umas que deve ser sim, aquelas, né? A gente astrólogo, a gente pode falar mal, quem não pode é quem não estuda. mas eu acho que é uma lua muito digna, assim, a lua em Câncer, ela é uma lua, assim, uma lua de emoções sinceras, eu acho, muito genuínas, né? Uhum. E, enfim, acho que a gente vai falar também um pouquinho disso. E quais seriam, assim, né, os primeiros significados astrológicos da lua, Mari, assim, né? A gente conversou, né, um pouquinho, né, daquela história do Sol ser mais a razão e Uhum. a Lua ter a emoção. Você pode falar um pouco de como você vê essa... Sim. É, isso sempre me lembra uma questão, acho que foi mesmo em sala de aula, que alguém me perguntou, mas qual que é a diferença por fim, né? Eu abro meu mapa, eu vejo que o meu sol está num signo, a lua está em outro. Eu sou esse signo ou eu sou outro, né? Porque a gente tem esse resquício, né, de achar que a gente é um signo, esquecer de ver o mapa como um todo e tal. E eu sempre. E aí, a imagem que alguém me fez essa pergunta, muito honesta e necessária mesmo quando a gente está aprendendo astrologia, e eu perguntei para a pessoa qual que é a diferença de passar na rua, em alguma rua do seu bairro, durante o dia, e passar nessa mesma rua na madrugada, né? Acho que isso é uma primeira cena, situação que a gente consegue transpor para o que o sol vai iluminar, o que o sol vai trazer, tratar dentro do mapa e o que a lua pode tratar também. Porque essa coisa do sol, bom, o sol a gente combina com ele, 6 horas da manhã você vai nascer amanhã. Aí ele faz tudo direitinho, o dia seguinte também, às vezes muda bem pouquinho. A lua, se você fizer um combinado com ela, né, Paulo, vai saber se ela está crescente, minguante, que hora do dia que ela vai aparecer, né? Exato.
Então, eu acho que a diferença, parte das diferenças, para a gente pensar a diferença do Sol e da Lua, sem necessidade de seguir uma cartilha, o Sol é razão, a Lua é emoção, até porque não acho mesmo que se trata só disso, eu acho que é um pouco essa coisa da Lua ser um reflexo, uma impressão, aquilo que a gente vê às vezes na penumbra, aquela frestinha de luz, enquanto e aí a gente pode entrar nos termos astrológicos, tudo, né? Mas enquanto o Sol tem essa coisa da clareza, da expressão ativa, né? Que a gente vai fazer essa distinção entre planetas ativos e receptivos. Então, acho que. E aí eu acho que tem uma outra coisa que deveria, em alguns casos da astrologia tradicional, sobretudo, e não deveria ser esquecido por nenhum astrólogo, seja a vertente que fosse, começar a pergunta do mapa, né, a análise do mapa, se você nasceu de dia ou de noite. Porque por mais lindo, maravilhoso, exuberante que o sol seja, se a pessoa nasceu de noite, ele não estava visível no céu. Talvez fosse até uma espécie de sol lunar, né, no mapa. E aí aproveito isso porque a lua, aí a gente vai ter as derivações, a lua, o feminino, esse ciclo de mais ou menos uns 28 dias, né, que tem a ver com o ciclo hormonal do corpo também, biológico feminino. E, e eu acho que essa coisa da lua mesmo imprimir seus ciclos. Eu perdi o fio do que eu ia falar, mas já vai voltar. Se você quiser aí complementar alguma coisa. A gente estava falando do paralelo, né, do Sol, né, e da Lua, e você até comentou do Sol lunar, né? Aham. O seu Ah, Sol é um Sol lunar? o meu sol que eu nasci de noite, então ele está abaixo Está da linha. disposto. Acabei de lembrar o que eu ia te contar. No começo, quando eu comecei a atender, a gente não sabe o que fazer, né? Se tem que fazer um ritual, se não tem, se tem que pedir, né? Quero dizer assim, né? É só ler o mapa da pessoa. E eu lembro que uma coisa que eu fui fazendo, sim, naturalmente, era um pouco tentar, quando eu abri o mapa da pessoa, enxergar como estava o céu daquele dia. Não o céu astrológico, os símbolos, os desenhos, os riscos, né? Mas é um pouco assim, estava sol, estava quente, em que direção que estava a sombra, que ritmo tinha a cidade na hora que a pessoa nasceu, porque meio-dia tem um ritmo, meia-noite tem outro ritmo. Uhum. E esse sol que dita, de certa forma, a hora do dia, depois que ele se põe na linha do horizonte, ele não dita mais o ritmo, né? Então eu tentava imaginar como era a cena da hora que a mãe estava parindo a pessoa que eu estava atendendo. Acho que Bem isso foi, imaginativo, né? Muito. é, super. Aí entra toda essa parte mais do meu baú lunar mesmo, porque eu inventei isso e isso me ajudava numa hiperconcentração, assim, sabe? Do tipo, naquele dia que você nasceu. E de imaginar mesmo, porque claro que eu não sabia, né? Às vezes eu até perguntava para a pessoa. Então, acho que essa coisa do sol se pôs na linha do horizonte, o luminar que passa a reinar é outro. Por isso que os manuais de astrologia, voltando, né? Deviam, a primeira coisa nasceu de dia ou de noite, né? É tão comum, eu acho que não é uma regra para todo mundo, é difícil, né? Mas assim, muita gente chega nas consultas, e já deve ter acontecido com você muitas vezes, não me identifico com o meu signo solar. Uhum. Aí você vai ver a criatura nasceu de noite. Esse é o primeiro passo, né? Que a gente tem que verificar para ver se é por essa razão ou é por outra. Então, se a pessoa nasceu de noite, eu às vezes já fico na lua e vou voltar para o sol quando assim der tempo, Uhum. né? Se sobrar tempo na conversa. Sensacional, Mari. E deixa eu te aproveitar já seguindo aqui o nosso fio. Uhum. É,
falando assim da questão da posição da Lua nas esferas, né? Assim, a gente falou um pouquinho no começo de ser o astro mais próximo, e da gente sentir essa Uhum, influência, entre aspas, né? Nessa correlação aí. É, ela acaba regendo tudo que é vivo, né? Tudo que se uhum. move. É um dos significadores, eu acho que mais amplos em termos dos astros, assim, né? Ele tem muito significado, né? Sim. Uma vez até falaram, ai, vocês da astrologia tradicional, né, que o pessoal vive fazendo as comparações, falam muito da Lua, né? E aí eu pensei, bom, mas se não começar por ela, a gente vai falar do quê, né? E aí eu acho que tem essa imagem das esferas celestes, né? Quando a gente pensa a Terra, o modelo geocêntrico, a Terra está lá no centro, não porque a gente é burrico, né? Mas é porque é o nosso ponto de vista, é a nossa perspectiva. E dessa perspectiva, o primeiro, o astro mais próximo da Terra é a Lua. Seria incrível ver Júpiter gigantesco, né? Eu já pensei isso, saísse Uau. Júpiter, né? Mas acho que a gente não suportaria. Ele está no lugar certo. Então, a Lua é a esfera mais próxima da Terra, e disso vão derivar muitos dos muitos significados que ela tem. Ela, de fato, tem muitos significados. Mas, como ela está muito próxima da Terra, a Terra é chamada, nesses muitos tratados, do mundo sublunar, o mundo abaixo da Lua, né? Então, se a história, se parte de uma concepção astrológica entende, né, aquela coisa da viagem do espírito, que né, vai atravessar todas as esferas, vai passar por Saturno, Júpiter, tal, tudo aí que você fez, né? Você fez A a linha de ordem. montagem, né? Vai montando o ser humaninho ali. Exatamente, né? Vai ganhando atributos desses planetas, para daí, quando chega na Lua, como ela está mais perto da Terra, a Terra é o mundo dos quatro elementos, do mundo manifestado, digamos que é como se esse espírito tivesse se densificando até ganhar um corpo, né? E aí a Lua, de certa forma, essa coisa, né, redonda que cresce, é a própria barriga da mãe, né? E esse acho que foi um dos primeiros textos do João que eu li, e eu falei, nossa, mas que analogia honesta, né, Lindo, eu nunca de ver. tinha ouvido essa. Da barriga da mãe eu achei maravilhoso, cara. Que Que legal. ali já está quase o nascer, né? Já está quase na Terra, mas ainda não está. Então, claro que por essa razão, a Lua vai ser uma significadora importantíssima da mãe nos mapas. Aí tem até, né, Paula, a gente lê aí os textos antigos, mas no mapa de quem nasce de dia é a Vênus. Tudo bem, eu sou uma astróloga tradicional, eu leio isso, eu olho para Vênus também, mas eu não consigo abdicar da Lua, eu, Mari, nas minhas leituras. Mas nasceu de dia, olha só para Vênus. Não, não, não vou fazer, Você sabe sabe que assim? isso é uma coisa muito curiosa. Eu também sigo essa linha, né? O significador materno diurno a Vênus, né? O paterno Sol, à noite Saturno Pai, a Sim. Lua materna. Mas eu já peguei mapas diurnos e que tinha a Lua, ela tinha uma relação com a mãe que era até mais evidente do que a Vênus, assim. Uhum. Achei bem curioso, assim, às vezes por motivos não óbvios, né? Sei lá, uma família às vezes não muito convencional, que a pessoa acaba tendo, né, uma outra pessoa fazendo o papel O materno e tal. papel lunar. Exato. Porque não é só que a Lua é a mãe por causa da coisa biológica da concepção, mas acho que derivando mais um significado disso é porque ela é o vínculo. É ela que traça o vínculo da Lua, da esfera dela, com a Terra. Então, aquela história, né, de é, Marte mudou de signo. A gente só percebe isso se manifestar na Terra quando a Lua aspecta ele depois dessa mudança. Então, ele pode mudar de signo há 3 dias atrás, mas hoje a Lua testemunhou a mudança como se ela fizesse assim: vem para a Terra. Então, essa novidade, né? E aí tem notícia na TV, aí, enfim, né? Então, eu acho que um dos significados da Lua, mãe, vínculo, essa ideia de alguma coisa da natureza do pertencimento, né, mesmo. Uhum. Aí tem
infinitos outros significados, mas essa da proximidade com a Terra, ela vai ter, então, por ser um luminar, assim como o Sol, ela vai reger a vida como um todo. Então, claro que se a gente pega um mapinha, uma previsão, algum mapa de previsão, qualquer que seja a técnica, a Lua está muito fraquinha, debilitada, ameaçada por algum dos outros planetas, risco à saúde, imunidade baixa, isso trazendo também, às vezes, alguma questão do emocional, porque a gente sabe que emoção e corpo, né, é Lua, né, ali não tem distinção, né, na astrologia. Então, eu acho que tem isso da Lua ser vitalidade, né, no mapa como um todo. Para os antigos, ela significava o irmão mais velho, para o Valens, né? O Valens fala isso. Eu acho isso curioso também. Acho que tem um pouco a ver. Nunca, eu já pensei muito sobre isso, mas a coisa até das hierarquias do rei, aí nasce o filho que será o herdeiro. Então, todos os irmãos dele, né, os próximos irmãos, o mais velho, que é esse, é o herdeiro, né, o sucessor, vai ser representado pela Lua. Nunca consegui chegar a alguma conclusão disso, mas eu É acho engraçado, curioso. você trouxe isso, eu fiquei pensando, será que teria a ver com o papel do irmão mais velho ser o que cuida, e de alguma forma esse cuidar tem a ver com o cuidar materno? Não sei, estou aqui conjecturando com você também. Eu não sei por qual razão é, ou se é por essa coisa de ser de relação do rei com a Lua, né? Não sei também, mas enfim, Valens diz que a Lua representa os irmãos mais velhos no mapa de quem quer que seja. Não diz nada sobre irmãs, mas eu não sei se ele está usando irmãos como uma coisa né, genérica, então também não sei disso. No mundo, digamos assim, no mundo antigo, não precisa ser no mundo antigo. Se eu voltar uma geração na minha família, minha avó teve 9 filhos e a mais velha foi uma espécie de mãe para os mais novos que foram nascendo, né? Então, acho que essa coisa, acho que tem a ver com isso que você falou, sim, mas só pensei agora. Que bom que você falou. Cuidar, né? Interessante. E ainda tem um outro significado que eu acho interessante também, que é o lance do movimento, né? De ser um significador de movimento, por Uhum. ter um lastro mais rápido, né? Acho que tem também a questão de se jubilar na casa 3, né? Que também é uma casa que está Sim, ligada a deslocamentos, né? ela de fato, tanto que isso é uma, mas aí sim eu estou puxando a sardinha para o meu lado, porque canceriano é caseiro, canceriano é isso, canceriano é aquilo. Eu penso, Fofinho, gente, né? é regido pela Lua. É inquieto, é um signo de inquietude, talvez uma inquietude não tão aparente como um sol em Áries, um sol Mas, exaltado. mas é um signo móvel, é orientado para ação. Pois cardinal, regido pelo astro mais rápido do céu, né? Não duvidem E, de nós, e tem uma né? coisa muito interessante que eu acho também, por exemplo, pessoas que praticam corrida, né? Que às vezes a pessoa tem a lua com algum aspecto ali, recebendo alguma coisa, ou faz um aspecto para o ascendente, ou tem um Martezinho ali, às vezes, Aham. cutucando, né? E são pessoas, eu conheço duas pessoas que inclusive, uma tem lua caranguejo, a outra tem a lua em gêmeos, e ambas correm, e ambas têm luas que são cutucadas por um Marte Aham. ali. Que É, deve ser quem bota elas para é, correr, né? inclusive tem uma pessoa que, uma delas que fala que corre para não perder o réu primário dela. É maravilhosa, assim, porque, porque é uma pessoa muito querida, ela não tem essa verve feral, vamos dizer assim, mas você Aham. percebe a corrida sendo uma válvula de escape pro lado emocional mesmo, né? Assim, da emoção de uma lua que, mesmo em caranguejo, está sendo azucrinada por um Marte ali, né? Aham. E acho que isso dá um. E acho que tem muito disso. A Lua, e aí vale dizer, a gente não está falando aqui do mapa de só vale para quem tem alguma coisa no signo de Câncer de modo algum. Todo mundo tem uma Lua e no mapa de todo mundo ela é rápida, né? Tanto que ela é a principal. A gente fala, como que vê viagem no mapa astral?
casa 3, viagens mais de curta distância, casa 9, regente da casa 9, longa distância, mas uma pessoa que nasce com uma lua proeminente, no ascendente, na casa 10, dignificada, com bom aspecto, com planetas, enfim, bacaninhas ali, ela tem a coisa da mobilidade mesmo, né? Tem, essa lua tá, digamos que assim, turbinada, seja por posição, acidentalmente, né? Ela está turbinada e é o principal significador de viagem, né? E acho que não só de viagem, mas disso, de se mover, se deslocar, não ficar na mesmice, né? Digamos assim. A Lua também, acho que pensando no horóscopo do dia, isso, né, que a gente fala que é o horóscopo do dia, os trânsitos celestes, a Lua é que nos tira do tédio o tempo todo. Agora ela estava em Peixes, né, Paula? A Uhum. gente entrou aqui na live Ares, e daqui 2 dias, Touro, Exato. né? Né? Acho que essa coisa do movimento é muito forte. E todo mundo tem. Sabe que você falando isso, eu pensei numa coisa que às vezes eu uso isso até para explicar é, um pouco da consulta. Porque todo mundo tem uma casa regida pela Lua no mapa. A casa que estiver é o signo de Câncer. Pode ser Uhum. sua casa 9, a casa 2. E eu brinco com isso, falando: imagine que no mapa de uma pessoa, a Câncer é a casa 2. Significa que ela tem ascendente em Uhum. Gêmeos, né? Então, todo mundo que nasce com ascendente em Gêmeos, né? Vamos falar aqui, já dar o recado, deixar o recado para alguns, né? Alguém que tem ascendente em Gêmeos que está aqui com a gente. O planeta que rege a sua casa 2, respectivas finanças, é essa doida da Lua. Aí a pessoa chega na consulta, ai, porque eu não tenho constância na minha vida financeira, porque eu não sei o que, eu ganho dinheiro, daí eu perco dinheiro, daí eu. Pois é, ela fica cheia, ela mingua, né? Entender o ritmo dela vai ajudar a pessoa a se planejar um pouco melhor na vida dela do que querer que seja Saturno. Não é Saturno que rege a sua casa, não é Sol, né? E aí, os ascendentes em Capricórnio, a Lua rege Pois a casa 7, né? pois é. Os ascendentes em Peixes, a Lua rege a casa. Então, assim, independente de que signo que a Lua tá, ela vai reger alguma casa do mapa da pessoa, que vai ser essa casa que esse assunto dessa casa vai se expressar através de atributos lunares, vínculos, afetos, né? Uma relação mais afetiva com aquele tema, mas também emotiva, humoral, né? De mudar muito de humor. Então, é, isso é muito doido, né? De E é, pegar o ritmo dela. e é interessante, né? Você estava falando, dando esses exemplos, né? Do ascendente em Gêmeos e tal. Eu queria falar um pouquinho da expressão lunar variando, né? Entre os signos, principalmente entre os signos quentes e frios, né? Assim, né? Entre os Uhum. quentes e úmidos, quentes e secos e os frios, né? Aham. Porque eu acho que a gente tem uma expressão muito nítida, né? Assim, a gente tem uma percepção muito nítida dessa expressão. Quando a gente vê, por exemplo, uma lua no signo quente, a coisa já fica mais visível, né? Assim, tende a ficar mais visível. E, Aham. e quando está num signo frio, ela já tende a ficar mais. É uma emoção que já não aparece no primeiro momento, ou de repente a É. pessoa. Eu gosto muito de pensar os 4 elementos que tem a ver com isso que você está falando, né? Porque todo fogo vai ser quente e seco, toda terra vai ser fria e úmida, todo ar vai ser quente e úmido, e toda água vai E ser aí, Uri? fria e úmida, né? Então, quando a Lua está em signos de água, por exemplo, Como as ela notas? como as nossas, elas estão de alguma forma compatíveis com a natureza dela úmida, que eu acho que é até mais importante do que a frieza da Lua, Uhum. né? Então, esse aspecto da fertilidade. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com imaginação, né? Com pessoas que são imaginativas. Claro que em Escorpião a imaginação pode ir para caminhos, né?
dá para imaginar de tudo, né? Imaginar não é um mundo de fantasia, também a gente imagina coisas, né, mais, Pode até digamos aí, ser, né? Mas as fantasias para lá de, sim, né? Tem sonho, tem pesadelo, né? Inclusive é um né? relato muito comum, né? De noites de lua em escorpião, não só quem tem lua em escorpião, mas noites de lua em escorpião é o momento de você perguntar o que que você sonhou na noite passada, vai ter uns relatos assim curiosos, né? É. Então, acho que tem uma combinação por natureza. E a água, se a gente, né, verte um copo de água aqui, ela vai para baixo, ela tende a se esconder, assim, infiltrar. Então, não tem a mesma expressão que a gente vai encontrar no Leão, no Sagitário, em Áries, né? Que é uma lua mais Porque afirmativa, né? o fogo, a gente acende um fogo, ele sobe, é o movimento oposto da água, né? O próprio elemento mesmo na natureza já mostra do que, né? Qual que é o E, jeitinho. e deixa a marca ainda em volta, né? O fogo, ele é essa coisa do quente, o seco, ele ainda com o quente, ele ainda queima, né? Ele deixa a marquinha dele, né? Exato. Então, acho que tem um pouco isso do externalizar, né? Esse aspecto das emoções, mas também dos vínculos, né? A lua em Sagitário, que a gente fala, né, que é essa lua que parece que é feita de festa, né? Porque é essa coisa para fora mesmo, né? Vamos sair, não vamos ficar. Então, e esse elemento agita, né? Como a coisa do fogo agitar as átomos, as moléculas, agita tudo do que a lua é feita, né? Que a gente está falando aqui. Então, essa frieza da Terra também, ela é muito curiosa. Eu acho as pessoas de lua em signo de terra mais misteriosas do que as de água, inclusive, né? Mesmo as de lua em touro, Mesmo as de lua em touro, eu acho. É. Mas, nossa, mas principalmente Virgem e Capricórnio. Porque é tão teso, né? Tão retida aquela, né? A Terra é isso, né? É o minério, é o que está por debaixo do de concentrado, né? baixo. Que eu não sei o que essas pessoas estão sentindo, assim, né? Interessante, né? Fica uma expressão muito reservada mesmo, É, né? É muito é interessante a coisa a gente da. pensar por essa ótica dos elementos, né? E eu queria te perguntar também, Mari, você estava comentando, né, por exemplo, da lua em Sagitário, que é uma lua de festa, entre aspas, né? Uhum, Como que você vê, assim, essa modulação das qualidades dos signos associada à fase da lua? Porque aí a gente tem também os temperamentos uhum. associados à fase lunar, né? Até a lua cheia a coisa tá quente, depois ela arrefece, ela vai esfriando e vai, né? Como que a gente pode Uhum. olhar para isso? É, eu vou usar a lua de hoje. Tá minguante, né? Porque às vezes eu me desligo das efemérides. Eu acho que talvez ela esteja melancólica ainda. Acho que ela Tá ainda na fase cheia? é porque ela foi cheia em Aquário, né? Deixa eu ver. Foi cheia, acho que no final de Aquário, né? Ainda tá em fase cheia. Tá em fase cheia. Viajei aqui. É, Mas é porque eu lembrei de um exemplo do Bruno Eno, enfim, um professor de tarô, tarólogo, mas que também estuda e faz textos astrológicos, foi nosso colega de curso lá na Saturnália. E o Bruno usou uma vez uma expressão que eu acho que explica tudo sobre isso, porque é difícil. Nossa, a Lua está no signo frio, mas está na fase quente. Aí a gente fica assim, né, sendo jogado de um lado para o outro e não chega a conclusão nenhuma. E por isso volto também para aquela coisa da imaginação na astrologia, né? De devolver a imaginação para quando a gente olha o céu, porque o Bruno disse o seguinte: era um dia de lua minguante em Áries. A fase minguante é uma fase de dissolução, então a gente diz que é uma fase úmida, né? Fleumática. Uhum. Só que então é uma fase muito ligada à água, à frieza, a dissolver, né? E a Lua em Áries, o oposto disso, né? E aí ele escreveu um horóscopo muito simples, eu uso esse horóscopo dele até hoje como exemplo didático. Ele falou:
cuidado para não derrapar na pista, que a pista está molhada. A pressa de Áries e a água. Falei, genial! E uma pessoa que nasce com essa lua, de repente essa lua é o dinheiro dela, cuidado para não derrapar na pista. Essa lua é o relacionamento afetivo dela, cuidado para não derrapar na pista, né? Muito legal. E aí eu achei isso genial. Então, as fases, né? Quando a lua está crescendo, ficou nova ali, né? Ela começa a ganhar luz, luz vai ser um pouco sinônimo de calor. Então, ela é uma fase que vai se esquentando. Ela ainda tem muita umidade da fase anterior, que é a fleumática. Aí ela se esquenta, começa a ficar ali parecida com o Sol, imita o Sol. Então, a fase seguinte, até ela ficar cheia, é uma fase que ela está pegando fogo. Ai, mesmo se ela eu posso nascer com a lua crescente em signo de Virgem, né? Mas Virgem ali é um mato quente, digamos assim, né? Boa. Fervendo. E aí então ela fica cheia, ela, digamos que conclui uma primeira etapa, né, do ciclo dela. Depois ela vai começar a se esvaziar. Então o que a gente chama de fase cheia, ela perdendo luz. Então ela se resfria. Aí entra a fase melancólica, né? Mesmo que esteja em qualquer signo que for, tem um princípio melancólico. E depois a fleumática que a gente deu de exemplo. Eu acho isso muito legal, principalmente quando soma o mais, digamos. A pessoa não só tem a lua num signo de fogo como crescente, né? A pessoa é uma peste, né? A pessoa quer colocar fogo no parquinho é diferente de uma pessoa que nasce com a lua em Áries, em Sagitário, na fase minguante. E acho que também é interessante pensar o oposto agora, né? De repente, sei lá, uma pessoa que nasceu com a lua no signo frio, de repente, e sei lá, numa fase minguante também, né? Então pode ser aquela pessoa mais preocupada ou triste, mais Aham. angustiada, né? Enfim, Ela vive num mundo que quase é dela, né? Não tem essa coisa externa, né? Tudo. intro. Ela é um né? Ela é um vaso de receber tudo isso, né? Pois é. Isso é bem legal. As fases da Lua, acho que é por isso que aí a gente volta lá para o assunto de moderno, astrologia tradicional moderna. É, é, esses detalhes da Lua foram sendo esquecidos e talvez sistematizados demais, né? A Lua é isso, é aquilo. E eu me lembrei de uma outra coisa também. Lua também significa memória, né? Essa coisa do pertencimento, da memória. Então eu vou lembrando das coisas, você me interrompa, tá bom? Se Não, tiver esse papo tá ótimo, Mari, fica à vontade. também. Que é isso, né? De alguns fundamentos tão ligados à Lua, digamos, a gente não precisaria adicionar tanta coisa numa leitura de mapa. Se a gente fizer uma leitura só da Lua, ela por si só vai convocar muitos assuntos. Porque eu me lembrei da seguinte coisa, daquilo do primeiro aspecto que a Lua fez depois que você nasceu. Eu acho isso muito importante e comecei a inventar comigo mesmo uma história de que essa era a primeira visita ao bebê. Sabe aquela pessoa que é a primeira. Porque é uma coisa especial. A família acabou de ter ali sua criança. É assim, quem que vai entrar nesse espaço que agora ele é um espaço modificado, né? Ele se consagrou por um novo rito. E aí eu fiquei pensando naquela história da fada madrinha dos contos de fada, que vem uma fada madrinha convidada e leva um presente. E aí eu vou dar um exemplo de onde eu comecei a pensar nisso. Eu estava estudando o mapa da poeta carioca Ana Cristina César, né? Que ela é super legal. E, e o primeiro aspecto que a lua dela faz assim que ela nasce é com Mercúrio. A fada madrinha chega lá, né? Vim te visitar. O fado madrinho, que é o Mercúrio, né? Mercúrio é super combina com a palavra fado madrinho. Aí ele chega e deu uma caneta, deixou uma caneta no berço daquela criança.
e foi embora, fez a visita dele. Aí, destino, né? Você fala assim, bom, conta aí no relógio, quanto tempo vai levar para essa criança escrever o primeiro poema dela, né? E foi na infância. A Ana Cristina César, por exemplo, o primeiro poema que ela fez foi quando a lua ficou cheia no mapa progredido dela, depois do nascimento dela, e aí ela não sabia escrever ainda. E aí, só que ela fez um poema e ela recitou para a professora dela e falou: Você pode escrever para eu mostrar para as pessoas? Que demais, que É legal. incrível essa história, né? De como o Mercúrio tá. E aí eu acho que é isso. Qualquer mapa que a gente abrir, de repente, qual foi o primeiro aspecto da Lua, né? É um pouco com que essa alma recém-nascida se conectou primeiro. E como o mapa de nascimento é o mapa da vida toda, essa história vai render muita reflexão, né, Paulo? Porque a gente às vezes fala, nossa, aí a gente fica pensando naquilo, né, por dias, assim. Não, e tem também a questão da cisígia, né? Da lua, da lunação pré-natal, né? Que também vai ter uma importância na vida da Sim, pessoa, né? E, e eu queria te perguntar também, Mari, a gente tinha comentado, né, da questão do júbilo da lua, né? uhum. E também tinha falado na verdade não era nem do júbilo agora, era da questão da via combusta que a gente tinha falado, que a gente falou Ah, isso é da Lua em legal. Escorpião, né? E que tem esse recorte aí, né, no céu entre 15 graus de Libra e 15 graus de Escorpião. É uma área, de Uhum. acordo com a tradição astrológica, chamada de via combusta, né? Para quem não Sim. conhece essa terminologia, eu queria que você comentasse um pouquinho, Mari, de como que você vê essa zona, especificamente para a Lua, né? Que é uma área É. dedicada para a Lua, né? Uhum. É. Essa relação, olha, eu comecei a estudar, acho que eu estudei e já estava até atendendo e eu ainda não tinha feito clique para mim da razão pela qual existia a via combusta. Eu sabia a regra de 15 de Libra até 15 de Escorpião, a tensão, né? Mas quando eu fui estudar o tema mundi, que é aquele mapa da origem do mundo, inclusive é um mapa que tem ascendente em câncer, é um mapa fabular, didático, né? Tem o ascendente em câncer porque a origem do mundo precisa, né, de uma mãe, né? O mundo precisa também de uma mãe para nascer. Que era isso, né? Os astrólogos estavam discutindo, mas vai ser ascendente. Tinha que ser um ascendente em signo de luminares. Então, ou Câncer ou Leão, né? Que são os regidos pelo Sol e pela Lua. Então, o nascimento do mundo, o nascimento das luzes, né? Da vida, tinha que ser um luminar. Aí é como se eles estivessem nisso. Quem vota o Sol? Quem vota, né? Quem vota Leão? Quem vota Câncer? A maioria votou Câncer, né? E por essa razão, né? De que tem essa coisa De ter a mãe, né? de ter origem, né? Das águas e tudo mais. O mapa do Tema Mundi estabeleceu-se que o ascendente dele é 15 de Câncer, porque o ápice do Sol, o ápice do verão, acima da linha do Equador ou na linha do Equador, é 15 de Leão. Então, por analogia, o nascimento do mundo também é no 15, que o 15 foi tomado como um grau auge, não é o 0, não é o 30, é o 15, é o auge dos 30 graus de um signo, né? E tô falando isso por quê? Porque 15 de Libra é 15 de Escorpião. Esse número 15 ressoa também desse mapa do Tema Mundi. E, e quando E aí o tema mundi ele é esquematizado por causa da luz do Sol, né? Então, quando o Sol está passando em Câncer no Equador ou acima da linha do Equador, é verão, luz, alegria, praia, né? Todo mundo queria estar numa praia lá na Itália, naquelas fotos que a gente fica vendo no Instagram. Então, aquela alegria, né? Que eles sentem uma alegria pelo verão. No Rio de Janeiro, o verão eu tô desesperado. É Não tem verdade. nada alegre para mim esse verão. Mas para lá tem, porque eles também têm, enfim, as estações mais marcadas, né? Aí quando o Sol, e aí isso é o solstício de verão para eles. Aí o Sol vai para Libra, os dias mais longos, essa quentura toda começa a se resfriar, né? Quando
o Sol passa, então, passa Leão, Virgem, Libra. Quando chega em Libra, equinócio, né? Dias igual à noite, mesmas horas, digamos aí, de disposição solar. E daí para frente, declínio. Daí para frente, o inverno está se anunciando. Vai demorar para a gente ser feliz no verão de novo. Uhum. Então, essa região de declínio das luzes, ela é muito marcada pelo equinócio, né, de Libra e então de Libra ali a Escorpião. Então, isso poderia ser uma das razões pela qual, quando a Lua nos nossos horóscopos passa no signo de Libra, entrando em Escorpião, ela ela passa por digamos, essa tristeza, essa angústia, dessa via. É curioso porque o nome combusto parece que ela está pegando fogo, né? Mas eu acho que é quase isso, assim, do galera, acabou as férias, né? As férias de verão deles, que é a principal, né? Acabou as férias, assim. Então, eu acho que tem é um lugar em que a luz cai. Então, é um lugar de imprecisão, de indecisão, de confusão. Ninguém está enxergando o que está fazendo, né? Uhum. Então, acho que por isso que é um ponto crítico. Eu nem sei se o nome combustão é o melhor nome, agora pensando. Mas talvez é isso, né? A Lua está passando pela via crítica. Talvez fosse mais interessante, né? Alguma coisa assim. Porque remete a um caminho queimado, né? Um caminho, não sei, se esse queimado é um queimado pelo frio, né? Uhum, A é, queimadura do frio e seco, né? Ou aquela coisa, aquela árvore que secou pelo frio, sabe? A pessoa sai daquela coisa quente, úmida, e solar, luminosa e vai para sim. uma coisa mais dark, mais de árvore É, sem folha. tanto que Saturno se exalta em Libra. Todo Exato. mundo fica com essa confusão. Meu Deus, né? Saturno se exalta em Libra, mas, né? Libra é tão gente boa assim, né? E aí Saturno vai lá e se alegra nesse signo, mas é que Libra tem esse aspecto do prenúncio outonal, né? Na sistematização astrológica, da onde ela se origina, né? Enfim. Então, eu brincava dando aula de tema mundi, eu brinco com os alunos olha, os dias começou a ficar, a partir de Libra, os dias começam a ficar mais curtos e a noite mais longa. Daí Saturno dá um like. Eu quero me exaltar aqui. Gostei desse papo, né? Saturno curtiu esse Alguém papo. exaltou a noite, gostei, quero ficar aqui, né? Eu acho super legal. E é curioso, agora você estava falando isso, estava aqui divagando, né? Libra é onde se exalta Saturno, que é um maléfico, né? E Uhum, depois ela entra em Escorpião, que é um terreno de um maléfico também, né? Onde o Marte tem trono, né? Então eu não uhum, sei se isso estaria também relacionado a esse aspecto mais crítico dessa região, né? Enfim, eu estou uhum. divagando, eu não imagino que seja isso, mas é um paralelo que me veio à mente aí enquanto você estava falando do Saturno. Sim, sim. Não, eu acho que tem isso mesmo, que é um anúncio de dias difíceis. Não são eles ainda ali, mas eu acho que tem isso acabou a festa, assim, sabe? Um pouco assim de acabou a festa. Acho que tem Uhum. isso. Aqui não é brincadeira, não. Sim. E Mari, deixa eu te perguntar, né? A gente já está quase chegando no horário aí. Se você estiver tranquilo, a gente pode continuar, que eu estou amando esse papo, tá muito legal. Mas eu queria te perguntar, numa revolução solar, o que que a condição da Lua pode dizer para uma pessoa, né? Assim, Uhum, em termos gerais, não precisa. sim. É, Você sabe que eu demoro para chegar na Revolução Solar, né? Ali é, é a nossa técnica pop, né? Aqui das Sim, técnicas sim. preditivas, é a Mas mais tem que dar pop. aquela profetadinha antes, né? Uhum. É, e vou até falar uma coisa, Paulo. A progressão da Lua é uma coisa assim impressionante, né? Estou aqui falando da técnica da progressão secundária para quem não Uhum. conhece. Vou dar um
um exemplo antes de responder sua pergunta da Revolução Solar. Uma pessoa que nasce com Saturno na casa 7, pegar um caso dos recentes que eu atendi. Bom, Saturno na casa 7. Tem uma promessa ali de ou duração ou finitude, temas saturninos, respectiva à casa 7, relacionamento, parcerias. Aí o Sol da pessoa progride para o ascendente, fica oposto à casa 7, né? Aí a Lua na progressão, devagarinho, progressão é uma técnica. Eu sou uma pessoa saturnina, além de lunar, adoro a progressão, porque paciência, não acontece coisa todo dia legal na nossa vida, nem ruim, né? Por isso que eu... Aí beleza, aí a Lua vai lá, quando a Lua chega na casa 7, forma uma Lua cheia na progressão. A gente vive com sorte 4 luas cheias numa progressão, não mais do que isso. Então é um evento muito específico. Quando isso acontece no mapa dessa pessoa, ela se separa de um casamento de 40 e tantos anos. Que legal, que interessante. Então, eu acho a Lua na progressão uma coisa incrível, assim. Por isso também, porque na progressão ela tem um aspecto raridade, né? Porque não é. Então, acho que isso é uma coisa. Na Revolução Solar, o que eu faço é ver os aspectos mesmo. Com quem a Lua está conversando, digamos assim. Acho que naquela imagem que a gente trouxe no começo da conversa, a Lua está trazendo mais para perto da Terra. Quem? É Mercúrio? Quem é Mercúrio no seu mapa? É Júpiter? Quem que é Júpiter no seu mapa? Né? Então, esses assuntos que a Lua traz, que ela se conecta primeiro, acho que isso é um jeito de olhar para a Lua na Revolução Solar. Quem que está perto aqui, mais perto, né? Com mais corpo, né? E aí o pessoal também tem uma outra coisa que o pessoal fala muito também, é mó papão de internet, que é Lua fora de fase, Lua sem aspecto. Não vou nem falar fora de fase, mas Lua sem aspecto, né? Tá fora de curso, né? Que o pessoal comenta. Fora de curso, fora de curso. Eu tanto que não uso o termo que eu nem sei qual que é direito. E eu vou só contar mais essa anedota, porque acho que por uma outra coisa, que na astrologia, as coisas que estão, as coisas que não estão também significam alguma coisa. O que eu quero dizer? Uma vez eu fui atender uma pessoa, e aí a lua dela não estava fazendo um santo de um aspecto. Pensei, bom, ela pagou a consulta, ela vai vir aqui para eu falar para ela que esse ano nada. E sinceramente, eu não vou ficar prometendo coisa que não vai pintar. Meu papel não é criar falsa expectativa, né? E mas aí eu fiquei assim, eu falei, ai, tomara que ela não queira saber de muita coisa, tomara que, né, a gente fica ali quase que rezando. E aí ela me disse, claro, às vezes a gente tem que ajustar as expectativas. Olha, esse ano, assim, por quê? Assim, não, só vive ele, né? Às vezes isso é um conselho bom o suficiente. Não é o ano de fazer um grande movimento, digamos assim, né? Igual você está falando da Revolução Solar. Uma lua na Revolução Solar meio desinteressada. Não é um ano, talvez não seja um ano de fazer um grande movimento. Mudar de trabalho, mudar de profissão, mudar de... E aí a pessoa ia tirar um sabático. Putz. Perfeito. Eu fiquei com uma alegria. Eu falei, é isso? Ela falou, Mariana, eu não quero fazer nada. Eu falei, exatamente. Perfeito, e aí você resolveu a consulta, né? Sensacional. Não, eu te perguntei da questão da Lua na Revolução, porque ela também fala sobre. A Lua na Revolução, acho que ela vai falar um pouco também do ânimo da pessoa naquele ano, né? Como está a disposição. Então, sei lá, se ela está, de repente, minguante, ou se ela está mais colérica, né? Se ela também. Acho que o signo também vai modular um pouco, né? De como vai estar essa expressão emocional, talvez, não sei. Sim. Eu vejo muito a Lua, não só, né, o significador do corpo, mas essa questão do humor da pessoa, não no sentido dos 4 humores, mas se a pessoa vai estar mais, assim,
positiva, ou acho que nem positivo o termo, mas se ela vai estar mais alegre, disposta, de repente, não sei. Sim. Eu acho que tem coisas, eu acho que isso sim também. Eu sempre me faço uma outra pergunta junto com essa, Paulo, que é, ela está mais alegre. O que a alegra nesse ano? Do tipo, tá com uma lua crescente, né? Em que signo? Que signo é esse lá no mapa de nascimento dela? Que casa astrológica é essa? Essa lua está crescendo aonde? Em que região do mapa, né? Então, por quê? Como a lua também muda muito, a pessoa vai ter um ano mais alegre, mas vão ter dias que são mais ou menos assim, né? Uhum. É, uma coisa que eu acho muito impressionante, e isso eu acho que dá para ver com muita clareza no mapa da Revolução Solar, vai valer para todo mundo que acabou de fazer aniversário. Aniversário de lua cheia e aniversário de lua nova, eu acho uma coisa impressionante. Como é perceptível que no aniversário da lua, quem faz aniversário e está num dia de lua nova, como de fato tem alguma novidade ali, assim, naquela área da vida que a lua tiver, pintando, assim, na vida da pessoa. E na lua cheia, geralmente tem essa coisa da notabilidade, da conclusão, né? Da coisa eclodir, né? Uhum, Tem uma é. pergunta aqui, Mari, da Miriam Mantal. Boa noite, Miriam. O ascendente da Revolução não vai falar disso? Da tônica do ano, mais ação ou não? Não tem água no mapa, entra câncer no ascendente, vai ter água. É, Assim, eu acho tô que o pensando. ascendente ele vai falar disso também, mas eu acho que a Lua ela vai trazer uma informação adicional, né? Até porque é um dos pontos ilégicos também, né? Uhum, Tem, acho que ela complementa essa narrativa do ânimo da pessoa, né? Assim, acho que o sim. ascendente sem dúvida, né? Mas isso é, enfim, é a minha opinião. Não, acho que faz sentido. Eu acho que como que eu olho para o ascendente da Revolução Solar? Também faço piada com isso. Consulta, às vezes o assunto é tão denso que a gente vira piadista, né, para dar aquela, né? Porque assim, sim, o ascendente está nascendo um ascendente de água, tem coisas da água que podem estar nascendo naquele ano, tal. Um ano de fruição, de fluidos, pode ter esse significado. Mas aquele signo que está nascendo é alguma casa astrológica do mapa natal. A gente não lê, eu acho isso, né? Assim, tem gente que fala, vou ler sua revolução solar. A pessoa que faz isso com alguma honestidade de Astrológica, estudos assim, não, não faz isso sem antes ter estudado o mapa natal da pessoa. pelo amor Né? Porque de tem gente que Deus. fala assim: você pode ler só minha revolução solar? Tipo, né? Perguntam isso pra gente o tempo todo. Então, estou falando isso porque, né? Essa pergunta que a Miriam faz, a minha brincadeira, a minha piada é de que eu falo, eu sei o que você pediu a hora que você assoprou a velhinha do bolo. Eu sei no que você estava pensando. Porque a pessoa faz, tá nascendo um signo ali, é a casa 4 dela. Ai, queria reformar minha casa. Ai, queria mudar de cidade. Ai, queria não sei. Mesmo que ela não se mude naquele ano. Uhum. É, é o que está nascendo neste aniversário, daquilo que já é seu, né? Acho que o ascendente. Eu leria assim, leio mais ou menos assim, o ascendente de uma revolução solar. Acho que a Lua, né, e claro que o ascendente tem a ver com o ânimo, né, com coisas assim, mas acho que a Lua talvez tenha até mais do que esse ascendente, né? Eu acho que o ascendente ele traz um mote, um assunto em ascensão naquele ano, ou pelo menos naquele primeiro mês de aniversário, né? E é interessante você comentou essa questão da revolução solar, né? Só fazer um reminder aí que tipo, assim, não dá, assim, né? A galera
parece uma coisa. Já teve gente que me procurou também. Não, eu queria fazer só a revolução. Aí eu explico, falo, olha, não dá para fazer a revolução Aí sem pede a um gente olhar. desconto, né? Mas lê só a É, minha lua, não precisa ler meu sol. não, e aí fica parecendo que você quer fazer uma venda casada para a pessoa. Que você compra um mapa astrológico, Natal, e aí eu te dou. Mas não é isso, né? São duas. É uma coisa para linkar da outra. E aí tem todo É, um risco de você pegar e sair interpretando uma revolução como se fosse um mapa natal, sem saber que casa que está se erguendo do Radix, do mapa natal, exato. nesse ascendente da revolução, né? Então, aos É. amiguinhos e amiguinhas que estão vendo aí, que querem fazer revolução solar. Tem que fazer o mapa natal também, gente. Senão. O astrólogo, independente dele vender qual seja o serviço, ele vai ter que ler o seu mapa de nascimento, mesmo que ele não te fale dele, né? Exato. É muito engraçado isso, né? E não falo nem que é por maldade, É, né? Mas é por porque. desconhecimento mesmo. Sabe aquela coisa de chegar no médico, e aí fala assim: ah, mas usa aquele outro bisturi ali, você não vai me operar com esse daí, não? Eu quero que você use esse, né? Tipo, a pessoa chegando assim: você pode ler o meu sol da minha revolução? Né? Em vez de perguntar para o astrólogo o que é relevante, né? Saber nesse ano, né? Sim. É, E, é um. Mari, deixa eu te perguntar aqui. A gente já está chegando no final. E, cara, a gente vai ter que fazer uma outra live, eu acho, para continuar, porque, meu, é muito assunto e tá demais esse papo. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho mesmo, agora com literatura, né? Saindo um pouquinho já da Lua, acho que a gente Uhum. falou bastante desse luminar maravilhoso, mas Sim. no teu trabalho, assim, como que essa Lua aparece, assim, como que você sente, assim, já para a gente começar a falar do seu trabalho com a Luzeira também, para as pessoas que querem Uhum. aprender astrologia contigo e buscarem atendimento, revolução contigo. Ah, legal. É, o nome da página, né? Luzeira Astrologia, é justamente porque a luzeira um luzeiro é um luminar, né? É aquilo que emite luz. É, e aí eu quis colocar no feminino, né? Porque, enfim, eram duas astrólogas, somos duas astrólogas mulheres. É, e que também é uma, de certa forma, uma homenagem à Lua, né? Que é essa que vai tecendo essas histórias do céu, conectando todos os planetas. Então, o meu trabalho, eu digo que parte. Hoje eu tenho um pouquinho de preguiça de escrever horóscopo, esse horóscopo diário, porque a gente sabe que ele é genérico, mas ele também é uma oferenda, digamos assim, né? De um texto, de uma leitura ali pela, né? Por muito tempo. Eu escrevia rigorosamente às 6 da manhã, para ele estar publicado às 7 da manhã. E estou dizendo isso porque se eu vou escrever um horóscopo hoje e vou escrever outro amanhã, Marte possivelmente vai estar no mesmo signo. O Sol vai mudar, porque a gente está aqui no dia quase da mudança do Sol. Mas assim, de um dia para o outro, não muda tanta coisa assim no céu. Uhum. O que muda é para quem a Lua olha no céu naquele momento, né? Então, no meu trabalho, a Lua, poderia dizer sem dúvida disso, a Lua me ensinou astrologia. Porque todo dia sentar e escrever um horóscopo baseado no que ela estava fazendo aspecto, o que aquilo podia dizer sobre aquele dia, na vida de todo mundo e tal, foi uma escola para mim, escrever 4 anos seguidos, 5 anos seguidos, horóscopo todo santo dia, né? Então, acho que foi uma coisa mesmo dessa importância lunar, né? E acho que aí, com isso também entra para a coisa que você comentou, Paulo, de tentar escrever um texto que não fosse um texto de, hoje a lua está assim, vire de ponta cabeça, né? Que não fosse um manualzinho, Uhum. porque não se aplica, né? A gente sabe o quanto dá trabalho conseguir dar um bom conselho analisando um mapa por horas. Então, a função do horóscopo, né? E todo mundo, assim, ninguém deveria ler ele inocentemente. A função do horóscopo, no meu caso, sempre foi ser um texto, né? Enfim, se constituir como texto, né? E aí essa coisa de tentar fazer desse texto uma coisa legal, né? Podemos chamar aí de alguma aproximação poética, né? No sentido de que a função da poesia não deveria ser, né?
ajudar a gente sei lá, né? Não é de manual, não é uma coisa Sim. referencial, E é né? interessante porque a Saturnália ela tem essa pegada mais literária, assim, né? A gente fez a E, live de Saturno com a Edna, que tem um trabalho também super, super super bacana. A Ana Tomazini tem um jeito de escrever muito legal, cara. Eu me identifico incrível. muito com os textos dela. É, A Tamires, cara, também do Astrologuês. Aliás, Tamires, se estiver assistindo, um beijo. Encontrei com ela ontem, cara, queridíssima. Ela também tem um que outro approach legal. também com as palavras. Então, assim, eu acho que esse lugar de trazer a astrologia um pouco fora da caixa, sabe? De trazer ela com um cuidado literário, assim, eu acho que é muito valioso e é um trabalho que a Saturnália acho que faz com excelência, assim, sabe? Uhum. São textos gostosos de ler. Eu acho que quem gosta de literatura e não conhece, gente, sigam essas pessoas aí, procurem saber. Sim, muito legal. E aí acho que isso mesmo, assim, daí aí tem esse outro esforço também, né, pensando só no aspecto astrológico, de ter textos prazerosos para quando a gente está estudando astrologia, né? Prazerosos não quer dizer que eles só são poéticos, aí eles não são didáticos, não é isso, né? Mas porque muito do repertório da astrologia tradicional, a função daqueles textos de fato eram didáticos, muitas vezes, né? Tanto que o que eu acho mais legal, não mais, mas que eu acho muito legal e que às vezes a gente pula, é, por exemplo, no livro do Lilly, do Astrologia Cristã, Carta ao Leitor, Carta ao Estudante de Astrologia. Ali é a hora que ele conta esse segredinho do consultório dele. Como atender alguém, não dizer, dar notícias ruins homeopaticamente, ele recomenda isso, né? Não fala mal do teu príncipe, né? Quero dizer, ali eu sinto que seria o momento do Lily Live, igual a gente está aqui. Porque o resto do livro é técnica, é estudo de caso, Sim. mas eu acho que então não tem esse texto. Pela natureza desses documentos antigos, eles não são textos prazerosos. Eu não sinto prazer lendo esse, acho que é um pouco. E quando sinto, percebo que é traço de sadismo meu, de querer estudar muito e ficar sofrendo com aquilo, Sim, e sabe? é interessante, você comentou essa questão do texto prazeroso, né? O Carmen astrológico do Doroteus parece que foi escrito em poesia, né? Que a gente acaba tendo a versão traduzida já para cá, né? O Carmen também, eu estou lembrando do Manilho. Eu acho que o Carmen astrológico também. Deixa eu Olha. dar um Google aqui, mas se tiver Esse eu alguma. nunca peguei no. Eu já tenho a versão dele no português, eu nunca olhei o original, né? Possivelmente em latim, o Doroteus. Né? O dele, não sei, mas o do Manilho com certeza, escrito em versos, bem. É isso mesmo, do Carmen também. Ah, É olha um só. poema, um poema astrológico. Olha só, porque o dele, o livrinho, a tradução que eu tenho, já é uma que vem até assim, um, dois, três, numerado como se fossem tópicos. E não são Uhum. tópicos, né? São Não, por isso que eu textos. comentei, porque o Carmen astrológico, a versão que a gente acaba tendo, né? Eu tenho aquela da Sadal Sud, né? Eu também. Acaba sendo, ele já tá não tá estruturado, não tá com cara de poesia, entre aspas, né? Já tá com, Claro, é. enfim, isso também por conta das traduções, imagino, né? Vai se E mesmo perdendo. quando era poesia, não era muito prazeroso também, né? Porque assim, o do Manilho não é mais interessante, eu gosto mais de ler o dele, mas eu acho que é isso mesmo de. Até quando eu falo disso de ler com prazer, sabe, tipo uma crônica de jornal, que a gente pega sabe, não vou fazer uma coisa muito cabeçuda agora, mas vou ler alguma coisa para ficar um pouquinho menos burro, sabe assim, esse limiar, né? E é interessante porque é uma É, maneira de ensinar, eu acho, né? De aprender também, né? Porque às vezes você traz um outro saber ou uma outra referência cultural que uhum, está relacionada ao saber astrológico, né? E, enfim,
você acaba às vezes, ensinando ou aprendendo via uma outra disciplina ali, uma outra cultura, uma outra expressão artística, né? Sei lá. Sim, acho que isso também acaba que amarrando esse papo nosso lunar, né, Paulo? Porque tem pessoas que gostam de estudar de modo saturnino, marcial, se desafiando a responder questões. Tem gente que vai estudar de modo mercurial. Mas eu acho que a Lua, né, um estudante lunar, digamos assim, em alguma medida, ele aprende nessa casa 3 que é o júbilo dela, que é na rua. Uhum. Ah, como que você aprendeu a tocar violão? Ah, o meu amigo tocou, me mostrou um acorde, não sei quem me mostrou um outro. A Lua tem isso de ser, né? O Sol é você ser bem visto entre os nobres, você ter aquelas honras solares, coroa de ouro. A Lua é um pouco aquela coisa do clamor popular, né? De você ser aclamado em público, A né? voz do povo. Então, é, é aquela coisa assim de não precisou ninguém dizer que você era rei para você de repente estourar nas rádios, não precisou de grandes estratégias, é porque caiu no gosto da galera, né? E eu acho que ter uma astrologia que caia no gosto da galera, porque a astrologia já caiu, né? Ela está aí, né? Então também ter material de qualidade para circular nesse mesmo meio, né? Uhum. Sem ser. Eu sou uma pessoa que adora as erudições, né? Gosto mesmo, curto, mas eu acho muito legal também quando isso pode ser passado assim, por uma crônica, por uma associação. A Tamires tem muito disso, né? De Sim. associações assim, do nada, uma associação super popular, com figuras da cultura popular também. Os horóscopos que o João escrevia como se fosse o Batman falando do céu. Isso daí é coisa de doido, né? Assim, só que tem esse apelo, assim, e isso eu acho que é muito do mundo lunar também, assim, né? De trazer mais perto da Terra essa conversa toda das grandes esferas, né, do grande conhecimento, né? Eu lembro de um dos primeiros, quando eu comecei assim a estudar astrologia, eu não sabia também muito a diferença de tradicional, de moderna, e aí eu encontrei uma tabela de dignidades do Mussum da Eu Saturnália. que fiz. Cara, maravilhosa, maravilhosa, cara, sensacional. Eu achei aquilo É, muito uma sacada assim o incrível, planeta cara. Parabéns. Exaltades, em Exato. Quedes. Era muito bom, cara. Eu achei aquilo fantástico, assim, foi didático, foi divertido, né? Porque eu acho que é isso, assim, já, assim, né, amarrando, assim, o nosso papo, essas lives, né, a gente está fazendo um ano dessas lives e a ideia dessas lives é justamente trazer astrologia tradicional com astrólogos contemporâneos, né, tradicionais, mas assim, Uhum, que com uma embalagem mais palatável, né? Com todo o respeito aos eruditos, à erudição, mas assim, na internet, nas redes sociais, a gente tem que botar a cara, a gente tem que é parecer verdade. blogueiro, às vezes tá ali, mas é o que é a demanda desse canal, desse lugar de Sim. comunicação, né? Se a gente estivesse falando de livros, seria um outro approach, mas a gente está falando de uma Uhum, comunicação rápida, onde a atenção vale muito, é né? Assim, onde as verdade. pessoas não têm tempo para ler um textão, né? E isso é engraçado porque já foi, vira e mexe, é uma discussão que surge dentro principalmente dentro da bolha tradicional, assim, as pessoas questionando como a tradição é colocada às vezes, né? E Uhum, muitas vezes isso acaba sendo esquecido, né? Que é um lugar de uma comunicação mais expressa, mais rápida, em que você precisa às vezes enxugar, mas sem perder significado, né? E aí é uma linha muito fina uhum. também. A gente está num momento de Júpiter em Gêmeos que é muito É. propício a essa atrapalhada, né? Assim, mas enfim, é um ponto só que eu queria trazer também, porque é isso, né? Eu conversei contigo, conversei com dezenas de astrólogos e astrólogas também incríveis, cara. E assim, cada live é um novo aprendizado, assim, até para eu que sou astrólogo também, que estou aprendendo o tempo todo, mas para quem está buscando É. astrologia e está preso naquela coisa a sincronicidade, a cocriação e um monte de componentes que não são astrologia, né? E aí podem, de Uhum. fato, entrar em contato com a astrologia tradicional embalada de um jeito mais fresh, assim, mais fresco, Sim. mais, enfim, mais atual, né?
Enfim, Porque a tradição tem que ter perna para caminhar, né? Senão ela vira objeto de museu mesmo, né? E não é disso que se trata, né? exato. Então, eu acho e é aquela coisa da música do Milton, né? Eu sou fãzaça do Milton Nascimento, aquela coisa da música dele, do artista tem que estar onde o povo tá. Ah, é live? É um jornalzinho? É uma crônica? É uma coisinha onde tiver, né? E quem tiver ali disposição para falar de astrologia nesses espaços, tanto melhor para a astrologia, né? Exato. Com certeza. É muito legal. Maravilha, Mari. Cara, queria te agradecer demais por esse papo. Antes, eu queria que você desse seus contatos aí para quem quer ler o mapa, a Revolução, quem quer passar por um atendimento com a Mari, ou inclusive aprender astrologia com a Mariana. Como que o pessoal te encontra? Onde você está presente aí, Mari? Aham. Então, bom, eu sou professora da Saturnália, né? Estou ali também ajudando a montar os esquemas das aulas, os assuntos que vão ser tratados em cada aula, coordenando essa parte pedagógica ali da escola, junto com a Júlia. Então, para quem quer estudar, né, fica o convite de conhecer a Saturnália no site, né, que é o www.saturnalia.com.br. E o meu trabalho de atendimento e alguns dos textos que eu escrevo estão no site da Luzeira, que é luzeira.com, né? Lá tem o lugarzinho de agendar as consultas e tudo mais também. Então, acho que esses são os dois principais contatos aqui, também através do próprio Instagram, né? A gente redireciona. E acho que é isso, Paulo. Obrigada, viu, pelo Pô, eu que convite, agradeço, Mari. Foi por, tam- sensacional. por também estar puxando um pouco essa coisa aqui, né? Eu acho que é você de ter o conhecimento já do jornalismo, tá com essa disposição aí também para estar aqui, eu acho que é super legal, porque conhecimento também precisa estar em comunidade, né? Pessoas trocando, né? Não tem, né? Não dá para ficar no tempo das cavernas, né? Ali trancado. Exato. Então, é muito legal esse espaço mesmo. Pô, muito obrigado, Mari. Obrigado mesmo. É uma forma de eu também contribuir, né, para a comunidade astrológica, que é tão fragmentada às vezes, né? É tentar Pois costurar um é. pouco, né, mostrar, principalmente para quem está entrando em contato agora com a astrologia, né, que fala, pô, olha quantos assuntos interessantes, quantos astrólogos e astrólogas interessantes a gente tem Uhum, trazendo, né? E uhum. não só brasileiros, tem grandes amigos portugueses e portuguesas também que É, participaram, né? O próprio Luiz Ribeiro, que já teve 2 vezes, a Eunice que legal, Santos, é né? incrível. Semana que vem temos um português também de convidado na semana que vem aí. E é Quem uma que é, satisfação. Paulo? É o Já pode dar Diogo, spoiler? vou dar o spoiler, hein? É o Diogo Borges, ele é um astrólogo e a gente vai falar sobre a divulgação da astrologia nas redes. Né? É Que um legal. assunto. A gente está encerrando essa série de lives planetárias, né? Que eu quis fazer sobre os planetas visíveis a olho nu, né? Que são os Uhum. planetas que importam, os que pegam luz, os que estão visíveis. E agora eu estou começando uma outra série na semana que vem, já de transversalidades aí da astrologia, conversando em outros ambientes e em outras condições, né? E eu acho que Que legal. essa questão do divulgar a astrologia é uma coisa que eu estava há um tempo já querendo falar sobre, né? Então semana que vem aguardem aí que vai ser legal esse papo também com o Diogo Borges do Descobre Astrologia. Mari, queria te Legal. agradecer mais uma vez, cara. Foi incrível esse papo. Obrigado mesmo. Que bom, que bom. Eu também. Fico feliz. E espero te receber numa próxima aí pra gente falar de astrologia aí, que, cara, é um papo muito legal. Beleza, e já fica o convite para a festa aí de fim de ano da Saturnália também. Opa, show de bola. Presencial em Curitiba. Ó, Você está lá com a vou gente, me já que planejar, hein? entrevistou todas as professoras, acho que é justo que você esteja lá com a gente Pô, com tomando certeza. uma. Já tem data, não? Tem. Oh, meu Deus, e agora? Deixa eu saber a data. É 17 ou 14 de dezembro? É no sábado. Ali Boa, no segundo sábado do. vou me Tá bom? organizar aqui. Mari, um grande beijo. Obrigado a Beijinhos. todos e todas que estiveram com a gente. Quem perdeu a live, confere lá no YouTube. Fica salvo aqui nos Reels e tem no Facebook também. E semana que vem estamos de volta. Mari, grande beijo. Valeu, Tchau, boa tchau, gente. Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.